Fala galera, Kleber Gil de volta por aqui hoje pra gente mergulhar na nostalgia das videolocadoras. Olha só aí, eu tenho certeza que muita gente que vê vídeo aqui ou que acompanha aí conteúdo de cinema de forma geral no YouTube passou por esse momento, talvez tenha desenvolvido um gosto até por cinema através das locadoras, né? Então eu lancei essa pergunta já faz um tempo lá, sobre as coisas que as pessoas sentiam saudades, né, dessa época, e vou comentar as respostas hoje aqui pra gente relembrar juntos esse momento aí dos cinéfilos que cresceram com as locadoras. Vou começar aqui com o Júnior Santos. O Júnior falou que sente falta de ficar horas lendo sinopses de filmes e ficar imaginando como será esse filme, será que eu levo? Esse é um clássico, né? Esse é um clássico do que se fazia nas locadoras, né? Que era aquela coisa de você ficar ali, é lógico, tinha os lançamentos grandes, né? Aqueles lançamentos que você já sabia como era, mas normalmente muita gente ficava ali lendo realmente, né? Vendo capa, era aquela coisa de realmente julgar o filme pela capa e julgar o filme por uma boa sinopse escrita, né? Nem naquela época nem se falava dessa coisa do copywriter, não sei o quê, mas já tinha um pessoal ali que mandava bem nas sinopses e que às vezes fazia a gente pegar uns filmes que nem eram tão bons, mas que estavam bem descritos ali na sinopse. Vou aqui com o Sobrinho. O Sobrinho. Cara, isso define minha pré-adolescência. Final da década de 90 aqui na minha cidade, se seu responsável tinha carteirinha, você era habilitado a alugar com ela em mãos, menos os títulos para maiores. Vou falar disso, eu sei que uma galera respondeu aqui, eu vou falar dessa parte dos títulos para maiores. Eu adorava ficar lá lendo sinopses, né, como a gente já falou aqui, e revendo os trailers que passavam na TV da locadora. Quando o DVD surgiu, perdemos um dos maiores hobbies de uma geração. Vou comentar aqui, como tem muitas respostas para comentar, eu vou comentar da parte de ficar vendo os trailers na locadora. E isso também era um negócio muito legal, que eu acho que quem nunca esteve numa locadora ou nunca vai estar, né? Eu lembro que nessa enquete eu coloquei lá uma opção de quem não conhecia locadora, acho que foi 2-3%, assim, que não tinha ideia do que era uma locadora. Mas só para explicar rapidamente, então, para quem não tinha ideia, quando você chegava ali na locadora, você tinha, né? Normalmente nas locadoras de bairro tinha duas TVs no máximo, acredito que nas locadoras grandes aí tivessem mais, mas sempre tinha uma locadora lá passando trailers de filmes, não necessariamente filmes famosos, mas ali você de repente ficava na fila, enquanto você tava ali olhando outros filmes, você olhava ali e você acabava conhecendo filmes que você não tinha ideia, mas que você curtia o trailer e acabava perguntando pro balconista pra levar. Isso acontecia bastante aí. O negócio do DVD, assim, interessante ele falar, porque eu mesmo não tive VHS, né? Minha família não tinha condição de ter o VHS na época. Depois se popularizou o aparelho de DVD e eu tive o aparelhinho de DVD e comecei a frequentar a locadora pra alugar filmes com DVD, porque eu já frequentava antes só pra ficar olhando as coisas. E eu tinha um Nintendinho também, às vezes eu ia pegar uma fita ali. E realmente foi a derrocada da locadora, né? Acho que muita gente achou que seria a modernização das locadoras e no fim com a facilidade de piratear ali, porque você tinha, sei lá, não lembro agora, mas você pagava, sei lá, R$10 pra alugar um filme, você ia na frente, no outro lado da rua, tinha um cara na banquinha vendendo 5 filmes por R$15 ou coisa do tipo. Então isso realmente foi acabando com a locadora. Não acabou com o cinema, como muita gente achava que ia acabar, mas meio que foi o fim das locadoras aí quando começou os DVDs, né? Vamos lá com o Felipe Santos. O Felipe aqui já mandou saudade de ficar sábado à noite, 19h30, escolhendo, lendo filmes, vendo capas, lançamentos, alugar 5 filmes aleatórios, voltar pra casa, comprar um lanche e curtir o fim de semana. Na segunda devolve os filmes se não paga a multa. Ele colocou mais algumas coisas aí que a gente não tinha comentado, né? Tinha esse lance da multa, cara. Você pegava o filme na sexta-feira, principalmente os lançamentos, né? Eles tinham muito cuidado com questão de lançamento, que assim, pra quem não lembra, os lançamentos, tipo, chegavam numa quantidade menor, não é que nem hoje que você pega na Netflix, poxa, lançou o filme e qualquer milhões de pessoas podem assistir ao mesmo tempo, né? Você ia na locadora, sei lá, tinha 5 cópias de um filme, de um puta de um lançamento assim, e você tinha que pegar eles por uma quantidade de dias ali, tinha que devolver na segunda-feira, né? Se você tivesse pegado na sexta-feira, enfim, porque senão você tinha uma multa em cima pra pagar do aluguel ali. Também tinha um lance de rebobinar a fita, também você não pagava, dependendo da locadora pagava a multa. Então tinha isso também, que tinha uma correria. Pra quem pegava no final de semana, tinha que dar um jeito. Você vai trabalhar, você vai pra escola, se vira. Você tem que dar um jeito de entregar o filme na segunda-feira. Que ele também colocou essa questão de você pegar os filmes aleatórios, né? Isso é o que o cara tinha falado ali, de ler as sinopses. Você ia lá,
Às vezes você conseguia pegar o lançamento, às vezes você não conseguia, mas você acabava pegando aquelas promoções, alugue tantos filmes por um valor X, e você pegava meia dúzia de filme ali que você não tinha tanta certeza se eram bons, chegava em casa, colocava pra rodar e era meio loteria ali. Às vezes você gostava muito de um filme que você não esperava nada, e às vezes você não gostava nada de um filme que você esperava muito, mas aquela história, não tinha essa facilidade hoje de você dar o play, parar e assistir outro filme. Enfim, você podia parar de assistir e você tinha perdido dinheiro ali de ter alugado aquele filme. Tem o Átila dos Santos aqui que ele complementou a resposta do outro, ó, e quando o dono não ligava cobrando a devolução do lançamento da segunda-feira pela manhã. Tinha isso ainda, hein? Às vezes, mesmo com a multa, o dono tava tão desesperado ali pra ter aquele lançamento pra continuar alugando que, dependendo do tamanho da locadora, alguém puxava o telefone e ligava pra você, ó, vai entregar hoje? Como é que era? Era muito diferente isso aí, né? Aqui o Leandro colocou que ficar olhando as capas dos filmes de novo, né? Mas aqui ele colocou que é como a galerinha que fica rodando nos streamings aí. Eu tenho um vídeo aqui sobre como você aproveitar melhor, como você conseguir encontrar mais facilmente filmes que te interessam na Netflix, principalmente. Eu tenho um vídeo aqui que tenta ajudar um pouco nisso. É o que eu falo. Pra galera que viveu esse momento da locadora, não é tão diferente da questão do streaming, quando você fala, o Netflix só tem filme ruim, o outro streaming só tem filme ruim. Cara, a locadora não tinha só filme bom, né? Você tinha que dar uma cavucada ali, você tinha que ver o que você queria. Por isso que as pessoas chegavam e ficavam 2, 3 horas, tudo bem que era um ambiente, era uma coisa muito, muito diferente, mas você chegava ali, você ficava 2, 3 horas lendo capa de filme, porque você curtia, porque você queria saber o que era. É o que as pessoas fazem hoje no stream, elas entram e não sabem muito bem o que elas querem assistir, e aí fica ali só vendo os lançamentos, vendo principalmente esses originais da Netflix, e fala, puta, só tem filme ruim. Mas na verdade, você der uma cavucada ali, se você souber como buscar, você acaba encontrando alguns filmes bons, como na época da locadora. Se você ficasse lendo bastante as sinopses ali, ficasse procurando, perguntasse pro atendente ali, você acabava encontrando alguns filmes bons que estavam meio escondidos ali. Ó, o Paulo Soares aqui, esperar o final de semana pra pegar a promoção de alugar 4 e ganhar mais um. É o que eu falei, tinha isso, né? Você tinha algumas promoções, dependendo da locadora, você acabava pegando alguns filmes, às vezes tinha uns filmes específicos, né, que eles separavam ali, ó, esse filme brinde tem que ser um desses aqui e tal. Às vezes você acabava descobrindo uma pérola boa, e às vezes você acabava descobrindo uma pérola muito ruim, né. O Cena Cômica trouxe aqui um outro clássico das locadoras, né, que era Horas Olhando as Capas, que a gente já falou, e Doido pra Entrar na Sessão Mais 18. Isso aqui era um clássico, né, cara. Você ia nas locadoras, tinha aquela questão, tinha um monte de moleque ali que ficava meio que rondando. Eu não sei se era igual em todas as locadoras, mas pelo menos nas que eu ia, tinha um quartinho ali, né, meio que reservado, enfim, que tinha lá um proibido a entrada de menores e tal, que era onde os adultos entravam ali. Tinha que era molecada maior que já tinha bem noção do que tinha ali, né, porque assim, aí a gente fala que era meio inocente naquela época, o pessoal hoje talvez nem acredite tanto, mas realmente não era tão fácil, né, se ver pornografia como é hoje. Então eu mesmo na época das locadoras, eu não tinha muita ideia, inicialmente, as primeiras vezes que eu fui na locadora, do que tinha ali. Eu sei que era uma coisa que a galera entrava meio escondido e tal, e que eu não podia entrar, mas depois eu fui entendendo, né, porque eu sempre via também a dona da locadora tirar uma galera dali, eu mesmo tentei dar uma bisbilhotada uma vez, ela, não, sai daí, isso aqui. E era muito engraçado, porque era um negócio muito secreto, era um negócio meio que escondido assim, e ficava aquela galera com vontade de ir. E ainda tinha um lance, não sei se alguém comentou aqui, mas tinha um lance de quando alguém alugava, né? Porque aí ficava aquela sensação meio de vergonha no balcão ali, quando a mulher ia entregar. Tudo bem que eles entregavam numa capinha preta, né? Não era a capa do filme, mas ficava meio aquele constrangimento quando a pessoa ia pegar o filme. Era uma das coisas mais engraçadas da locadora, com certeza. O Eric mandou aqui sair da escola à tarde na locadora, ficar olhando as capas e ficar ansioso pra sexta-feira pra poder alugar. Isso acontecia bastante também, né? Como tinha esse lance das promoções sexta-feira, é o próprio tempo pra assistir, né? A gente normalmente tem mais tempo pra assistir no final de semana, mas tinha muito isso, da criançada sair da escola e ficar ali, principalmente se a locadora fosse no caminho, né? Era uma maravilha, assim, você ficava lá 1, 2 horas, pra quem gostava de filme mesmo, era 1, 2 horas vendo capa ali, só pensando no que você ia alugar no final de semana, e chegava no final de semana, aquele filme não estava disponível pra você alugar, e aí vinha a decepção. João Pedro, quando eu encontrava uma locadora nova com filmes que eu nem sabia que existiam, isso rolava também, né, às vezes você saía do seu bairro, você ia pra um bairro distante assim, tinha aquela locadora um pouco diferentona, talvez um pouco maior e tal, e aí você via uns filmes assim que você nunca tinha visto na sua locadora, e você pirava porque você não ia poder alugar ali pra levar pra sua casa, né? O Ricardo colocou aqui que era legal por todas as razões já citadas, mas também quando você encontrava lá uns brothers pra trocar umas ideias. Isso também, né? Quando você ia com uma galera, quando você podia trocar essa ideia ali,
era uma fase muito diferente, né? Você parava ali, era como se fosse... Cara, é muito difícil fazer uma analogia com alguma coisa hoje, né? Mas sei lá, você marca um bar ali com seus amigos e começa a conversar, só que você tá numa locadora e não tá bebendo. Era mais ou menos isso. O William Flores trouxe aqui outra coisa muito interessante dessa época. Era legal pegar dicas com o pessoal das locadoras. Isso acho que era uma das coisas mais legais. Tinha sempre ali duas pessoas normalmente que trabalhavam ali na locadora, que normalmente gostavam muito de filmes. Eu raramente vi algum lugar que não tivesse um atendimento desse tipo, principalmente nas locadoras menores. As locadoras que eu ia do bairro aqui, era isso, era duas pessoas ali que curtiam muito filmes, que assistiam muitos filmes e que eles sempre tinham dicas na ponta da língua ali. Às vezes você chegava, não tem o filme do fulano, mas ela já mandava uma dica parecida, né, uma dica similar. Não tem o filme novo do Stallone, tem esse filme aqui do Chuck Norris, não tem esse filme de terror, tem esse outro filme aqui, enfim. E era sempre uma galera, era um sommelier ali, né? Eles sempre normalmente davam boas dicas, né? Era uma galera que curtia mesmo te dar essas dicas de filmes ali. Eu acho que é uma das coisas mais legais hoje tem, né? É como se fosse o algoritmo, né? Esse pessoal do balcão da locadora é como se fosse o algoritmo hoje, que ele sabe mais ou menos o que você gosta, né? Ele sabe, aquele cara vem toda semana, ele aluga esse filme aqui, então semana que vem eu vou indicar esse filme aqui pra ele, até pra eles tirarem um pouco, né? Às vezes a pessoa ficava aquele lance de ficar disputando o lançamento, e ele sempre tinha uma dica, olha, não tem esse lançamento, mas tem esse aqui, leva esse aqui. E é o que o algoritmo meio que faz hoje, mas sem essa questão de você não poder assistir o determinado filme, né? O algoritmo vê o que você tá assistindo, começa a cruzar os dados ali, daqui a pouco você assistiu um negócio na Netflix, o YouTube tá te indicando um vídeo sobre aquele negócio, porque os algoritmos estão se cruzando ali. Então, o algoritmo da nossa época das locadoras eram os atendentes do balcão, que saudades realmente deles. Inclusive, pra quem gostava de cinema na época, eu duvido que nunca tenha sido o sonho trabalhar numa locadora. O meu foi, durante uma época, era realmente trabalhar no balcão de locadora, mas aí quando eu já tinha idade pra trabalhar, a locadora já tava meio em declínio, infelizmente, mas acho que todo mundo meio que sonhou com essa oportunidade ali de poder trabalhar com os filmes, né? Ó, o Luciano Kamimura aqui falando daquilo que eu comentei lá dos filmes para maiores, ó. Eu sinto falta de ficar 40 minutos escolhendo 2 filmes de ação, uma comédia, um drama e um pornozão no meio deles pra dar uma disfarçada e diminuir a vergonha. Que era isso mesmo, né? O cara ia lá, pegava a capa, jogava no meio das outras ali, e aí ficava olhando pro lado pra ver se não tinha ninguém. Era muito engraçado isso. Ó, aqui a gente tem o Storm com o outro lado da história, né? Não sinto falta de nada. Se fosse bom, ainda existiria. Era uma fortuna ter que pagar 4 ou 5 reais pra ficar 2 dias com um filme que você assistia uma vez. Às vezes, assistia outra só porque tinha que devolver. O pessoal hoje em dia é feliz e não sabe. Tem isso, né? Acho que a gente tá comentando, inclusive, logo abaixo da resposta dele veio um cara falando também, o Myron, né? Hoje é muito mais fácil, mas sinto uma nostalgia sim e tal. É isso, né? Na verdade, a gente sente uma nostalgia. Eu acho que o ambiente era muito legal. Acho que é isso que a gente não tem muito hoje, né? Mesmo o cinema é uma coisa totalmente diferente. Porque o cinema você chega ali, você compra seu ingresso, sua pipoca, vai dar uma volta no shopping, enfim, você entra direto pro cinema. Não é a mesma coisa que a locadora, né? De você ficar vendo. Eu acho que até o cinema mesmo, o ambiente de cinema que tá muito voltado pra vender as coisas ali, ele perdeu um pouco esse lance das capas, dos materiais promocionais pra gente ficar vendo também. Mas na locadora você tinha essa coisa da imersão no cinema, né? Da imersão nos filmes ali, de você conhecer coisas novas. E o cinema também tem esse funil, né? Que só sai os grandes filmes aí. Na locadora você tinha esse ambiente. Mas assim, o Storm tem razão, né? No sentido da facilidade, é o que eu falei. E hoje você, cara, você paga, sei lá, 10 reais num Prime Video, 10 reais ali num Disney. Ainda são muitos streamings, né? O Netflix tá mais caro, tá por volta de uns 50 reais aí, mas você consegue assistir infinitamente, né? Se você quiser passar um sábado inteiro, que é o que o pessoal faz com séries, né? Que é essa coisa de maratonar a série. Se você quiser passar um sábado inteiro assistindo coisa, você assiste, né? Você não são 4 ou 5 filmes. Se você quiser passar quantos filmes você conseguir assistir, você consegue assistir. E aí você não tem todo aquele perrengue das filas, enfim, de ter que devolver filme. Realmente não dá pra comparar sem a facilidade. Eu acho que a galerinha que não conheceu a locadora, se viesse a conhecer, ia falar, não, vocês não tem por que vocês sentirem falta disso aí, né? Mas aí quem viveu a locadora, quem viveu aquele lance do ambiente, ele sabe por que ainda tem essa nostalgia, porque tem esse quentinho quando lembra das locadoras, apesar da facilidade hoje ser muito maior, obviamente. Vou ler mais uma aqui pra gente não prolongar muito o vídeo, eu poder falar também um pouco sobre as minhas saudades de locadora, né? Vamos ver aqui, Antônio Jardim, todo o processo. Pronto, resumiu. Resumiu aqui o que a gente tava tentando falar no vídeo. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Uma coisa que eu lembro muito da parte da locadora, fora tudo isso que já falaram, acho que já resumiram bastante qual que era o processo, do que a gente tinha, do que a gente tem essa nostalgia em relação à locadora. Mas uma coisa que eu lembro era que os filmes, o pessoal também que não tá acostumado com isso vai achar estranho. Os filmes demoravam muito pra chegar na TV, por exemplo, né? E o cinema sempre foi muito caro, né? Continua muito caro, sempre foi muito caro. Então saiu o filme lá no cinema, acho que na locadora, quem puder aí me corrija se eu estiver errado, se a minha memória falhar. Mas sei lá, uns 3, 4 meses chegava depois talvez mais, hein? Talvez uns 6 meses depois que saiu no cinema chegava na locadora. Só que da locadora pra TV, né? Pra uma tela quente da vida, que era onde muita gente assistia, a verdade é essa, muita gente conhecia alguns filmes através da tela quente, através de algumas sessões ali da Globo na época. Isso demorava coisa de 3 anos, assim, é uma loucura você pensar nisso, mas a verdade é essa. Quando passava aquela chamada ali, né, dos filmes da próxima temporada da tela quente, você ficava até ansioso, era meio que um evento quando tinha aquela chamada dos próximos filmes, porque eram filmes que saíram há muito tempo e quem não tinha essa vibe da locadora não tinha conseguido ver. Eu mesmo que naquela época do VHS não tinha o VHS, eu ficava muito ansioso pra ver as coisas na tela quente quando tinha esses anúncios, enfim, mesmo na época do DVD, essa janela continuou muito demorada. Hoje é uma loucura, hoje na HBO Max, eu não sei se vocês vão mudar, mas coisa de um mês você já tá com o filme depois do cinema ali, né, por causa da pandemia também. Então acho que esse era um outro lance muito legal da locadora, que era você ter naquela época, né, uma janela curta. Você não conseguiu assistir no cinema, por N motivos, você espera um pouquinho, depois de um tempo ele vai sair na locadora. Nos primeiros finais de semana provavelmente você não conseguiria assistir, né, porque dependendo da locadora você tinha uma quantidade de cópias ali e acabava muito rápido, mas depois de um tempinho, se você esperasse, você conseguiria assistir, digamos assim, saiu no cinema, no máximo depois de um ano, se você tivesse ativo na locadora, você conseguiria assistir, mas se não tivesse a locadora, você ia assistir na TV lá uns 3, 4 anos depois, o que hoje parece uma loucura, mas era a nossa realidade daquela época. Então é isso, deu pra gente comentar um pouco sobre essa nostalgia, sobre como funcionavam as locadoras. Se vocês quiserem, até a gente faz outros vídeos mais específicos, né, sobre algumas coisas das locadoras, de repente os maiores sucessos de locadora, aqueles filmes meio B que a gente alugava ali. Aqui tiveram várias respostas, mas eu também quero ver de vocês que não participaram da enquete aí. Deixa aqui nos comentários o que você mais sente falta da época das locadoras, como era o seu processo ali na locadora. Cada um tinha meio que um ritual, né? Quantas horas você passava na locadora pra decidir os seus filmes no final de semana? Deixa aí que eu quero continuar esse papo com vocês. Se você é novo aqui no canal, vão aparecer alguns vídeos aqui para você continuar assistindo. Eu espero que você continue assistindo. Se você é antigo, também dá uma olhada aí nos vídeos que você possa não ter visto. E a gente se vê na próxima. Hasta la vista, tchau!